Brincar, correr, viver. Toda criança tem direito de ter uma infância saudável e protegida. Mas isso não acontece se ela vive em um ambiente instável, de graves conflitos e agressões. Pensando nisso, o governo sancionou a lei que muda a forma da justiça tomar decisões nos processos de guarda. Ela inclui a violência doméstica como um impedimento ao exercício da guarda compartilhada. Esta promotora de família e sucessões explica que a nova regra visa o bem-estar das crianças e adolescentes, filhos de pais separados. O legislador, mais uma vez, ele está, na verdade, nos mostrando que deve-se privilegiar, prestigiar a guarda compartilhada, que é a regra geral do nosso Código Civil brasileiro. Só em determinados casos, em determinadas exceções, é que essa guarda pode ser unilateral. Quando não há acordo entre pai e mãe sobre a guarda dos filhos, a lei brasileira preza pelo direito de ambos poderem participar e tomar decisões sobre a vida dos menores por meio da guarda compartilhada. Antes, o impedimento para isso em lei era se um dos genitores declarasse perante a justiça não querer essa responsabilidade. Agora, a violência doméstica também é um fator para que o juiz decida pela guarda unilateral. Além do que já existia, que a guarda pode ser unilateral. Se um dos genitores disser não deseja exercer a guarda, vai ficar para o outro. Isso já existia. Ou agora, que é a inovação, se o genitor que quer a guarda, que alega que tem que ser unilateral, comprovar, demonstrar para nós que, naquele contexto familiar, pode haver um caso de violência doméstica ou familiar com essa criança lá, naquele meio familiar, se continuar a guarda sendo compartilhada. A lei também estabelece que o juiz precisa perguntar previamente ao Ministério Público e ao pai e à mãe sobre situações de violência doméstica e familiar que envolvam o casal ou os filhos. As partes terão 5 dias para a apresentação de provas. A mudança já entrou em vigor. Nos casos em que ficar provada a violência doméstica, a guarda unilateral poderá ser decidida para o genitor não responsável pela violência. Os meios de prova são aqueles admitidos no Código de Processo Civil. Documental, testemunhal. Dentro do documental está incluído áudios, está incluído vídeos, mas a coleta desse áudio e desse vídeo tem que ser de uma forma criteriosa para ser aceita na justiça, né? Às vezes a pessoa coloca lá como se a gente não conhece. O juiz, o promotor de justiça, ele não conhece pessoalmente o filho, a criança, né? Então a gente precisa ver se aquela imagem realmente nos traz a convicção de que aquela criança que está ali é a criança do caso que está sendo discutido na justiça. Ou a pessoa que está ali praticando a violência psicológica, vamos supor, é o pai ou a mãe daquela criança. As provas devem ser sobre as violências sofridas por um dos genitores. E elas podem ser tanto psicológica quanto patrimonial ou moral, sexual e ainda física. Ou seja, as evidências precisam ser robustas e, de fato, demonstrarem que o comportamento do outro era nocivo ao ambiente que as crianças viviam. Totalmente nefasto para o psicológico dessa criança, né? Isso vai refletir tanto na escola, quanto nas amizades, quanto na dificuldade, às vezes, para ser amigo de alguém, né? Às vezes a criança se retrai, se torna uma criança tímida, né? Ou então ela passa a ser uma criança também violenta na escola, batendo os colegas, agredindo professores, né? Então, realmente, isso é algo que tem que ser cuidado pelos responsáveis, fazer o pedido corretamente para afastar quem está praticando a violência, para tentar, o máximo possível, impedir que essa criança sofra com essa violência dentro de casa.